Olá para você que está aqui me assistindo no canal Astrologia Clássica. Seja muito bem-vindo a mais uma reflexão astrológica aqui do nosso canal. Nós vamos falar aqui nesse vídeo sobre a semana do dia 5 de novembro ao dia 11 do 11, né? É uma semana que tem coisas interessantes. Nós vamos ter 2 ingressos aí de Mercúrio e Vênus, mudando a paisagem. E é uma semana que não tem nenhum dia sem aspecto perfeito. Então, todos os dias a gente tem uma quantidade bem equilibrada. Agora, a gente vai começar a semana com a Lua no signo de Leão e vamos finalizar com a Lua em Escorpião. Signos fixos vão trazendo aí para a semana um clima um pouco duro, principalmente para aplicar mudanças, né? Para tentativas muito novas ou ousadas. Eles vão quebrando um pouco a facilidade aí em fluir, certo? Me acompanhe então aqui até o finalzinho do vídeo para você não perder nada. E se você não for inscrito no canal, já aproveite e se inscreva aqui no canal, ativa as notificações para não perder nenhuma postagem e convido a você se tornar membro, porque membro tem toda semana um vídeo a mais, né? Aqui um vídeo abordando assuntos técnicos e eu estou dando continuidade aos temas que eu tenho postado lá no Instagram. Então, lá no Instagram eu coloco um tema, a gente aborda ali de uma maneira mais simples, porque tem limite, né, de caracteres, mas aqui no canal, na seção de membros, a gente entra um pouquinho mais a fundo aqui com o tema, tá bom? E vamos lá, sem perder mais tempo aqui para a gente falar dessa semana. Nós vamos iniciar a semana com a Lua no signo de Leão, então nesse domingo ela chega à quadratura com Júpiter, que está em Touro, que é um outro signo fixo, e algumas quadraturas com os planetas que estão aqui em Escorpião também, certo? Então a primeira quadratura do domingo acontece meia-noite e 46, que é essa aqui com Júpiter. Júpiter no signo de Touro e a Lua no signo de Leão. É uma quadratura que tende a ser um pouquinho preguiçosa, bem pesada para fluir no ritmo. Na verdade, o signo de Leão, apesar de ser um signo do fogo que tem calor, ele é fixo. Então, para assim muitas mudanças, para ter um movimento mais dinâmico, ele não é muito favorável. Ele tem uma tendência a vigor, né? A uma tendência mais motivada, mais viva. E aí essa quadratura com Júpiter, ela tende a ser um pouquinho mais difícil para levar principalmente nos assuntos que têm relação com prosperidade, com as esperanças, com misticismo, religiosidade, né? E também com a confiança, tá? O senso de justiça também ele fica um pouquinho abalado, tá? Que a gente tende a forçar um pouco e principalmente para aquisições muito importantes não é legal, como o Júpiter sendo um grande benéfico, esse aspecto não é muito favorável, né? Ele acaba sendo bem prejudicial, tá? Bom, a Lua aqui no signo onde Júpiter está enxerga a sua exaltação, mas eu penso que isso tem mais a ver com a dificuldade em imprimir um ritmo mais dinâmico, né? Tem mais a ver com retenção, com querer segurar as coisas, principalmente quando há a tendência, a necessidade de mudar, né? Aqui ele é bem devagar para mudar, ele é bem resistente, por sinal. Por isso, o domingo todo ele não tem muita facilidade para grandes ousadias, experimentações, para fazer coisas muito diferentes, por exemplo, que a gente não é habituado a fazer, né? Ou de um modo diferente. Ele tende a um prejuízo, né? Porque essas quadraturas já são desafiadoras, em signos fixos elas tendem a querer manter, segurar, firmar, né? E aí isso vai gerando um campo do domingo, principalmente o início aqui do dia, bem preguiçoso. Se você quiser aprender astrologia, acesse a minha plataforma EAD aprenderastrologia.com.br. Tem um cupom de desconto 20segue com 20% de desconto. Aí você pode aplicar esse cupom para iniciar os seus estudos. E lá tem curso de formação, gente. Os cursos de formação que eu tenho na plataforma são de astrologia tradicional, astrologia clássica, e exigem aí um aprofundamento. Então, o curso não é básico, nenhum dos cursos ali são básicos, tá? Eles vão pegar aí uma forma mais estruturada para que você depois possa dar continuidade aos seus estudos, tá bom? Mas você pode ver todo o conteúdo que tem do curso, né? Quais são as aulas que você vai ter, já na própria plataforma. Entre em cada um dos cursos que você consegue ver ali a distribuição das aulas que você terá adquirindo os cursos, tá bom? Então, você pode acessar a plataforma aprenderastrologia.com.br ou se você se sentir aí dúvidas, se você tiver dúvidas, entrar em contato comigo também, tá? E aí, gente, quando for 5h37 na madrugada, é a hora que a Lua vai chegar à quadratura com o Sol, nós vamos ter aqui a fase minguante se iniciando, e a fase minguante, em termos de temperamento, né, qualidades primitivas da natureza, ela já é fria e úmida, o que vai imprimindo um ritmo um pouco mais devagar mesmo,
E ainda essa quadratura entre a Lua e o Sol beneficia o Sol, a Lua está posicionada aqui no signo da regência do Sol, mas o Sol está aqui no ponto de queda da Lua. Então aqui ele já começa a gerar um pouquinho mais de tensão, que vai dar continuidade com o aspecto seguinte, como vocês vão ver. Isso aqui tende a deixar o ânimo muito acirrado, né? Duro. Então, assim, por exemplo, se no domingo você tiver atividades interativas, seja de qual natureza for, se for de uma natureza comercial, se for de uma natureza familiar, a interação entre a família, vocês vão sentindo um clima difícil em conciliar ponto de vista, por exemplo, ele tende a ser exagerado, é um clima onde há uma tendência mais, assim, exibicionista, né, de colocar as coisas de uma maneira muito evidente, né, então ele tem pouquíssima habilidade para conciliação, por isso que para negócios o domingo não é nem um pouquinho recomendado. E mantenha atenção, então, nas disputas também, gente, porque quando for 14 horas, bem no meio da tarde, a Lua vai chegar a um aspecto desafiador a Marte. Marte em Escorpião está muito forte, ele está no domicílio noturno, a natureza do aspecto é desafiadora, quadratura de signos fixos, já tende a deixar o clima bem irritado mesmo, e ele não é aquele clima agitado, falante, turbulento nesse sentido. Ele é duro, por exemplo, atividades competitivas nesse sentido podem acabar sendo ferozes, por exemplo, né? Pode ter assim dificuldades em levar as coisas de uma forma muito leve. E aí nas conversas, por exemplo, fica difícil você lidar com opiniões diferentes, né? Ele é bem duro mesmo e tem uma característica de briga, por isso que conscientemente não é legal iniciar nenhum tipo de disputa, nem que for um joguinho assim entre amigos, porque acaba indo para um campo difícil. E aí você arrasta esse clima de dificuldade de combate, assim, né? Tem uma tendência de combate para tudo que você estiver iniciando durante esse momento, tá? Por isso que o domingo não é muito legal para nenhum tipo de início, porque são 3 quadraturas seguidas da Lua que nós vamos ter, e isso vai deixando todo um clima nervoso, né? No ar bem resistente, para assim, conversas, por exemplo, não é nem um pouquinho legal, tá? E aqui, então, no dia 6, nós vamos dar continuidade aqui a essa sequência da Lua em quadratura a Mercúrio. Essa já tende a ser mais difícil no assunto de troca, comércio, estudos também, reuniões, não é muito legal, né? Como vai acontecer numa madrugada, 4h25, é bem pouco provável que você esteja numa reunião. Mas se estiver, né? Aqui eu estou fazendo a reflexão para o horário de Brasília, esse é um momento bem desagradável e para estudar também. Isso pode levar a muita dificuldade em compreensão dos assuntos que você estiver lidando. Às vezes esses temas podem se tornar muito complexos e você não conseguir ser prático, né, na realização dos seus estudos. Então não é um momento muito recomendado. E para conversas, nem pensar, né, gente? Também pode ser bem difícil para levar as coisas de uma forma leve. O próximo aspecto é às 16h39. Na verdade, não é um aspecto, é quando a Lua vai ingressar aqui no signo de Virgem. Então, desde as 4h25 até as 16h39, a Lua vai ficar fora de curso. Para inícios, não é muito legal. O ingresso da Lua no signo de Virgem tira um pouco desse fervor do ar, né? Dessa voz forte do leão aí do ar. E aí a gente tem, então, uma tendência um pouco mais prática para a realização das coisas. Ele vai apaziguando um pouquinho mais, mas nem tanto, gente, porque assim que a Lua ingressa no signo de Virgem, ela vai chegar a uma oposição a Saturno, né, que vai ser exata às 17h42. Então, nós vamos ter toda a tarde, né, principalmente depois do ingresso da Lua em Virgem, que é às 16h39, pegando já mais para o final da tarde, com o clima um pouco difícil de levar. Mas aqui ele tem mais a ver com lentidão mesmo, e o nível de complexidade que atrapalha, assim, prejudica as coisas práticas da realização cotidiana. Então, não é o momento para você iniciar atividades quaisquer que sejam. Ele vai arrastando um nível de complexidade, vai arrastando uma lentidão para as coisas, e como o Saturno está bem lento, porque ele voltou ao movimento direto, isso é um acréscimo a mais para essa lentidão que já seria comum, né, da oposição da Lua com Saturno em Peixes. Por isso é um dia, um final de tarde, assim, arrastado, né, bem devagar mesmo. E aí no dia 7, nós vamos ter o primeiro aspecto às 12h43, agora é um aspecto harmonioso entre a Lua e Júpiter,
favorece a Lua, mas não favorece a Júpiter, né? Aqui em Virgem é um ponto do exílio e do detrimento de Júpiter. Mas a natureza do aspecto é harmoniosa, ela vai deixar o clima descomplicado. Então, aqui, pelo menos para a realização das atividades cotidianas, já é um pouco melhor. A gente pode dizer que desde o início da semana começa aqui a melhorar um pouquinho, né, o clima, porque a gente veio do domingo com as quadraturas, depois quando a Lua ingressou em Virgem, na segunda já chegou a oposição a Saturno, né? Aqui já começa a melhorar um pouquinho. Tende a ser descomplicado, mesmo que não seja muito veloz o ritmo, ele dá um tom de realização normal, assim, né? A gente pode sentir um clima normal, ele não tem nenhuma tendência muito exacerbada, tal, mas vai deixar simples e aí o que você estiver realizando vai ser cumprido, né? Assim, pelo menos essa praticidade vai ficar bastante presente, tá? E aí, até para assuntos ligados a investimentos, aplicação das mudanças, não é tão difícil, né? Tende a fluir bem. E depois, gente, nós vamos ter às 23h53 um aspecto leve entre a Lua e o Sol. Continua mantendo ainda, né, esse clima mais simples. É um aspecto de natureza muito leve, né? Mas como ele vai acontecer em signos que têm a frieza, o signo de Virgem e o signo de Escorpião, leva mais para um campo de análise, né? Então as atividades analíticas podem ser realizadas com um pouquinho mais de facilidade. Não tem velocidade, assim, não é um clima muito veloz, ele tende a ser mais introspectivo, por isso que para essas questões, análises, estudos, leituras e tal, pode ser até mais interessante. Não é desafiador para postagens, por exemplo, mas não é aquele tipo de dinamismo de troca muito fácil, né? Principalmente pela frieza dos dois signos aqui, né? Que é a Virgem é terra e o Escorpião é água, tem a frieza. Ele favorece mais, por exemplo, falar de assuntos mais profundos do que de coisas mais simples, por exemplo. Bom, gente, e aí o dia 8 tem o primeiro aspecto às 16h29, é um aspecto leve agora da Lua com Marte. Esse tende a ser prático, realizador, assim, ele dá dá uma característica funcional para realizar as coisas. E também facilita a tomada da iniciativa, facilita fazer, né? Colocar em prática as coisas. Marte já tem esse perfil, ele está no signo de Escorpião que favorece a estratégia. Por isso, esse momento aqui, apesar da natureza do aspecto ser leve, é bem interessante para iniciar atividades, é fácil levar aqui, né? Você vai conseguindo realizar o que for proposto aqui, então não tem uma tendência estridente, tá? Marte está combusto, o Sol está chegando muito pertinho de Marte, então evitem aqui exageros, assim, por exemplo, de iniciativas ou assuntos muito ousados, tá? Como Marte está aqui um pouquinho prejudicado, nascendo no céu praticamente junto com o Sol, ele não está sendo visto, então o ideal é mais cumprimento das atividades diárias mesmo, né? Porque a natureza do aspecto favorece. Nós vamos ter aqui às 6h31, Vênus ingressando no signo de Libra, que é o seu domicílio diurno. E esse momento, então, é bem interessante. Vênus ingressa em Libra aqui, já subindo, se elevando no horizonte às 11 da manhã, mas não está vista no céu, porque já é dia, né? E o Sol está já alto aqui, né? Já está tudo muito claro, a gente não consegue ver Vênus no céu. Mas ela está ingressando no seu domicílio, e isso vai carregando um pouco mais de facilidade com as trocas, assuntos de Vênus, beleza, estética, artes, a moeda, as coisas agradáveis. A gente pode pensar no sentido de harmonia, né? O ingresso de Vênus no signo de Libra deixa as coisas um pouco mais suaves. Gente, não quer dizer que tudo vai ser resolvido no assunto coletivo, não é isso que eu estou falando, porque previsões coletivas têm técnicas específicas. Aqui é mais clima do dia, o ingresso de Vênus no signo de Libra facilita os assuntos ligados a esses temas, estética, beleza, as artes, artesanato, show business, né, de maneira geral. O clima fica mais voltado para esse tipo de assunto e busca da harmonia, né? Também sempre penso que Vênus em Libra tem o quê? Do status, né? Assim, não é igual Vênus em Touro, bem voltado para o assunto da Terra, mas Vênus em Libra vai um pouco para o lado mais glamouroso das coisas satisfatórias, né? O lado mais legal da vida mesmo. No dia 9 de novembro, o primeiro aspecto a 1h55 é um aspecto leve, aqui a Lua vai estar aqui no final do signo de Virgem, ela vai chegar a esse aspecto leve aqui a Mercúrio. É interessante novamente para as questões de estudos, tem tendência analítica,
leituras, estudos, conversas de temas mais complexos, postagens também, facilita assuntos técnicos, né? É um momento interessante para lidar com assuntos técnicos, com reparos, por exemplo, aqueles que precisam ser feitos de forma bem minuciosa, e assim, tecnologia e assuntos técnicos de uma maneira geral, né? Tem um perfil bem interessante para isso, porque o olhar fica bem apurado para pequenas coisinhas. Ele não tem uma tendência muito expansiva para a conversa, mesmo que seja um aspecto harmonioso com a Lua e entre a Lua e Mercúrio, o Mercúrio ainda está no signo de Escorpião, ele está bem no finalzinho de Escorpião, e o Escorpião ele tem uma tendência mais né, mais profunda, então não é aquele aspecto que favorece eloquência geral, né? Mas ele atende um pouco melhor a estudo das coisas mesmo, né? Um olhar um pouco mais aprofundado, tá? Mas o aspecto é leve, é bem favorável, inclusive para assuntos médicos, curas energéticas e assuntos nesse sentido também é bem favorável. 5 horas e 8 minutos, a Lua ingressa no signo de Libra. Ingressando em Libra, a Lua já vai chegar aqui no próximo aspecto, a conjunção a Vênus, já passando aqui para a gente ver, olha, ele vai acontecer exatamente aqui na casa 10, 7 horas e 23 minutos, e isso faz com que todo o clima da quinta-feira seja bastante satisfatório. A Lua se movimenta rápido, então ao longo das horas, conforme ela for se afastando, vai diminuindo uma influência, mas até assim à tarde ainda a gente tem essa tendência fácil de levar para quinta-feira. Favorece os assuntos ligados à moeda, favorece a busca pela harmonia dos ambientes, conversa com as pessoas é mais fácil, o clima tende a ser bem tranquilo aqui com a Lua transitando no signo de Libra. Tanto assuntos de interação geral, como as coisas tendem a fluir de uma forma descomplicada, né? O signo de Libra é um signo do ar, tem calor e tem umidade, facilita a troca, a interação com as pessoas, né? E é um signo cardinal também, então isso vai levando o clima de uma maneira bem descomplicada. Então a quinta-feira é o melhor dia da semana, gente. O melhor dia é essa quinta, porque a gente começou a semana com uma tendência um pouquinho tensa, né? Então, principalmente para os assuntos ligados a investimentos, aquisições importantes, esse momento, que é às 7 horas e 23 minutos, pode ser bem interessante, né? A gente vai pegar aqui tanto Vênus como uma Lua altos aqui, né, no mapa. O dia 10, gente, que é sexta-feira, tem às 3 horas e 25 minutos, Mercúrio ingressando em Sagitário. Gente, esse é um campo que para Mercúrio não é legal, é oposto ao signo que ele rege, né? Ao domicílio diurno dele. E quando o Mercúrio chega aqui no signo de Sagitário, que é um signo mutável, é um signo do fogo, agita um pouco os assuntos de Mercúrio. Então, os assuntos de Mercúrio têm a ver com o trânsito geral das coisas, assuntos eletrônicos, por exemplo, conversas, notícias, postagens, questões de carro, questões das exatas, por exemplo, né? Das ciências, por exemplo, podem ficar aqui num campo um pouquinho mais agitado. E assim que o Mercúrio ingressar aqui no signo de Sagitário, ele já vai chegar aqui em seguida a um aspecto desafiador a Saturno, que está no signo de Peixes, né? Então, aqui uma quadratura de signos mutáveis que deixa o clima bem enroscado mesmo. Para início de atividade não é um bom momento, mas não só para inícios. O clima geral, ele tende a ficar um pouco enrolado, meio complexo, com uma tendência confusa de fluir. E evita, então, esse momento aqui para definir assuntos importantes, porque pode ser difícil aí chegar a um consenso, a um acordo, né? Ele vai indo para um campo muito enroscado, de uma maneira geral, com uma tendência muito complexa, ele perde a agilidade, ele perde funcionalidade, ele vai ficando muito lento também, né? Tem uma tendência à lentidão, tá bom? Então, no dia 10, são esses dois momentos importantes, né? O ingresso do Mercúrio em Sagitário e logo ali no meio do dia, o Mercúrio chegando a uma quadratura a Saturno. Bom, e aí depois desse momento, a Lua vai ficar fora de curso até o dia 11, 15 e 39. Então, nós vamos ter toda a tarde da sexta e a noite também, madrugada aí do sábado, até as 15h39, que é quando a Lua vai ingressar no signo de Escorpião. A Lua ingressa em Escorpião, mas não é um signo favorável para a Lua, é o ponto da queda. E também, logo que a Lua chegar aqui em Escorpião, ela vai chegar a um aspecto de trígono a Saturno. O aspecto é harmonioso, mas Saturno está bem lento ainda. Isso vai deixando o clima de todo o sábado com uma tendência devagar, quase parando, bem enrolada mesmo, né? Pode ser interessante para relaxar mesmo, gente, tá? E para fazer as atividades,
que têm uma necessidade de entrar em coisas que não sejam muito práticas, né? Como assuntos mais abstratos, interpretações das coisas, por exemplo, né? Lidar com essa temática um pouco mais criativa, né? O que vai para um campo mais subjetivo dos assuntos e não muito prático. Para as atividades práticas, a natureza do aspecto é harmoniosa, mas nem a Lua está forte, Saturno está bem lento aqui no signo de Peixes e não vai favorecer. Por exemplo, atividades que sejam muito técnicas, atividades que dependam de muita velocidade, por exemplo, né? Não são muito legais. Agora, para as atividades mais abstratas, atividades que dependam do processo criativo, que dependam de interpretação, por exemplo, pode ser bem satisfatório esse momento, tá bom? E é assim que a gente termina essa semana, né? Então vocês perceberam que é uma semana que começa bem desafiadora, domingo e segunda meio enroscada, depois vai melhorando um pouquinho, né? E então vocês podem organizar as atividades de vocês de acordo com o clima para ter melhores resultados, tá bom? Tem aqui embaixo também o meu Instagram, se você quiser me acompanhar lá, tenho postado aí algumas coisas interessantes mais de técnicas, certo? E deixo um abração forte para todos vocês. Agradeço a quem se inscreveu aqui no canal, quem está se tornando membro também. Convido você a se tornar um membro e acompanhar vídeos mais técnicos, tá bom? Um abração forte para todos. Até o próximo vídeo, então. Até mais.